O que acontece quando a Marvel finalmente para de tentar transformar todos os personagens em piada e entrega uma obra crua, pesada, violenta e emocional? Porque foi exatamente isso que aconteceu em Justiceiro, Uma Última Morte. E sinceramente, eu não esperava que a Marvel fosse ter coragem de fazer algo assim dentro do MCU moderno. Mas antes da gente entrar na análise completa desse especial absurdo, a gente precisa voltar no tempo, porque Uma Última Morte não funciona só como mais uma história do Frank Castle. Isso aqui é praticamente o fechamento emocional de uma jornada que começou lá na Netflix. Então hoje eu quero fazer diferente. Ao invés de simplesmente começar falando, o Justiceiro é um ex-militar que perdeu a família. Não. Hoje a gente vai revisitar tudo que transformou Frank Castle nesse monstro quebrado que a gente vê nesse especial. Então já deixa o like porque esse vídeo vai dar trabalho, se inscreve no canal e bora falar sobre uma das melhores coisas que a Marvel lançou em muitos anos. Quando Frank Castle apareceu pela primeira vez em Demolidor na segunda temporada, todo mundo percebeu que tinha algo diferente ali. John Bernthal não interpretava o Justiceiro como um simples cara bravo com arma. Ele parecia destruído por dentro. Cada diálogo, cada olhar, cada explosão de violência parecia vir de alguém que já morreu emocionalmente faz muito tempo. E isso ficou ainda mais forte quando ele ganhou sua própria série, O Justiceiro. A primeira temporada não era apenas sobre vingança, era sobre trauma. Frank Castle acreditava que tinha vingado sua família, mas aos poucos ele descobre que a conspiração era muito maior. A morte da esposa e dos filhos estava ligada a operações militares secretas, corrupção dentro do governo e antigos companheiros de guerra. E o mais pesado da temporada é justamente perceber que Frank nunca consegue seguir em frente. Mesmo depois de matar praticamente todos os responsáveis, o vazio continua ali. A série mostrava PTSD de uma maneira brutal. Os flashbacks, as crises, as alucinações, a incapacidade de viver como uma pessoa normal. Frank era um homem preso eternamente no pior dia da vida dele. E o grande coração da temporada era o relacionamento dele com David Lieberman, o Micro. Porque pela primeira vez Frank tinha alguém que entendia ele. Os dois eram quebrados de formas diferentes. Enquanto o Micro queria recuperar a família, Frank já tinha desistido completamente da ideia de felicidade. E isso tornava tudo mais trágico, porque no fundo o Justiceiro nunca acreditou que merecia paz. O final da primeira temporada parecia um encerramento. Frank elimina Billy Russo, aceita parcialmente quem ele se tornou e abraça de vez a identidade do Justiceiro. Mas aí veio a segunda temporada e honestamente ela é muito mais importante para entender Uma Última Morte do que muita gente percebe. A segunda temporada de O Justiceiro pega um Frank tentando fugir da própria guerra. Só que o problema é simples. Frank Castle não consegue existir sem violência. Toda vez que ele tenta viver normalmente, alguma coisa puxa ele de volta pro inferno. E é aí que entra Amy. A dinâmica entre os dois é uma das melhores coisas da série, porque pela primeira vez Frank age quase como uma figura paterna. Ele protege ela de assassinos, conspirações e fanáticos religiosos enquanto tenta impedir que ela seja destruída pelo mesmo mundo que destruiu ele. Ao mesmo tempo temos Billy Russo se transformando no retalho. E aqui a série mergulha completamente no psicológico. Billy não é apenas um vilão, ele é o reflexo distorcido do próprio Frank. Os dois são soldados quebrados pela guerra, os dois perderam a humanidade, mas enquanto Frank aceita o monstro que virou, Billy tenta fugir da culpa, criando versões falsas de si mesmo. E o final da temporada é devastador, justamente porque Frank percebe algo terrível. Ele não vai mudar. Não existe aposentadoria pro Justiceiro, não existe vida normal, não existe cura. A guerra virou a única linguagem que ele entende. E é isso que conecta perfeitamente com o novo especial, porque Uma Última Morte pega exatamente essa ideia e leva ao extremo. E quando a Marvel anunciou que o Demolidor da Netflix seria integrado oficialmente no MCU, muita gente, inclusive eu, ficou com medo. Existia aquele receio de suavizarem os personagens, transformarem o Justiceiro em algo genérico. Mas aí Frank apareceu em Demolidor Born Again e ficou claro que John Bernthal não aceitaria uma versão censurada do personagem. A participação dele foi pequena, Frank continuava carregando culpa, continuava brutal, continuava assustador, só que agora parecia ainda mais cansado, mais vazio, mais próximo do colapso total. E isso prepara perfeitamente o terreno para Uma Última Morte, porque esse especial não mostra um Justiceiro começando a sua guerra, ele mostra um homem completamente consumido por ela. Em O Justiceiro, Uma Última Morte começa com Frank Castle no ponto mais baixo da vida dele, sem propósito, sem esperança, sem saber se ainda existe algo humano dentro dele. O especial deixa claro desde os primeiros minutos que Frank está mentalmente destruído. Ele é assombrado por memórias da família, por visões de Curtis, Karen, antigos companheiros, fantasmas emocionais que representam tudo aquilo que ele perdeu. Só que enquanto Frank tenta desaparecer, uma nova guerra começa. Magnucci coloca uma recompensa pela cabeça dele e Nova York inteira vira um campo de caça. E aqui o especial explode, porque o que vem depois é basicamente a Marvel fazendo o seu próprio John Wick, misturado com o terror psicológico da série da Netflix. As cenas de ação são brutais, cruas, violentas de um jeito que a Marvel normalmente evita. Facadas, tiros secos, execuções violentas, coreografias absurdas e tudo filmado de maneira pesada e desconfortável. Mas o que transforma isso numa obra-prima não é a violência, é o fato de que cada morte parece destruir ainda mais o Frank por dentro. Esse especial entende algo que várias adaptações do Justiceiro esquecem. Frank Castle
não gosta daquilo, ele precisa daquilo. Existe uma diferença enorme. E John Burton entrega talvez a melhor atuação da carreira dele até agora. Tem momentos em que Frank parece um animal ferido, em outros parece um homem prestes a cometer suicídio emocional. E o especial inteiro fica perguntando: existe alguma saída pro Justiceiro? Ou Frank Castle morreu junto com a família dele anos atrás? O mais impressionante em Uma Última Morte é que ele não parece MCU tradicional. Não tem piadinha quebrando tensão a cada 20 segundos, não tem excesso de CGI colorido, não tem aquela sensação artificial de produto genérico. Isso aqui parece uma história humana, pesada, suja, violenta, principalmente sincera. A direção do Reinaldo Marcus Green é fantástica. A fotografia escura deixa Nova York parecendo um inferno urbano. A trilha sonora aumenta ainda mais o peso emocional. O roteiro entende perfeitamente quem é Frank Castle. Inclusive, o especial claramente bebe muito da HQ Welcome Back Frank. Só que ao invés de copiar diretamente, ele adapta a essência da história pro MCU moderno. E sinceramente, funcionou absurdamente bem. Sem entrar em spoilers pesados, o final deixa claro que isso não é realmente a última morte. É mais como a aceitação definitiva do Frank. Ele entende que nunca vai conseguir fugir da própria natureza. O Justiceiro não é uma fase, não é uma missão temporária. É o que restou dele. E isso conecta diretamente com o futuro dele no MCU. E especialmente com a sua participação em Spider-Man Brand New Day. Justiceiro, Uma Última Morte, é tudo que os fãs queriam há anos. Violento, sombrio, emocional, cru, pesado, mas acima de tudo, respeitoso com o personagem. A Marvel finalmente entendeu que o Justiceiro não funciona como herói tradicional. Ele funciona como tragédia. Frank Castle é um homem preso eternamente na pior dor possível. E esse especial transforma isso em algo brutalmente humano. Facilmente uma das melhores produções do MCU moderno. E, sem dúvida, uma das atuações mais absurdas do John Burton. A Marvel finalmente entendeu que o Justiceiro não funciona como herói tradicional. Ele funciona como tragédia. Frank Castle é um homem preso eternamente na pior dor possível. E esse especial transforma isso em algo brutalmente humano. Para mim, facilmente uma das melhores produções do MCU moderno. E sem dúvida, uma das atuações mais absurdas do Jon Bernthal como personagem. Agora eu quero saber de vocês. Esse foi o melhor especial da Marvel até agora? O Justiceiro deveria ganhar uma nova temporada? E vocês querem ver ele dividindo tela com o Homem-Aranha no futuro do MCU? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito discutir esse especial com vocês. E se você curte reviews, análises, séries, filmes, quadrinhos e tudo do universo geek, já se inscreve no canal porque aqui é conteúdo pesado toda semana.